Eu quero inicialmente dar meu bom dia a todos que estão aqui, agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras que vieram aqui para a gente debater esse assunto tão relevante para a vida da sociedade brasileira. Cumprimentar o nosso presidente da casa, Fernando Capês, cumprimentar o segundo secretário, Edmir Chedid, que vem a ser o coordenador aqui da reforma política, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Cumprimentar meu colega, deputado federal, Capitão Augusto, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Marcos Costa. Cumprimentar a todos os parlamentares que estão aqui, em nome do nosso vice-decano, deputado de grande tradição, grande luta no país, deputado Roberto Freire. E vou tentar aqui fazer uma conciliação entre o professor Marcelo Castro e o político Marcelo Castro, que o professor procura ser didático, conciso, objetivo, e o político normalmente fala mais do que o que deve, para tratar desse assunto tão importante para a nossa vida. E é um tema que vem sendo debatido no Brasil há muitas décadas, não falo em anos. Me recordo quando ainda era deputado federal, Marco Maciel, que foi presidente da Câmara, depois foi senador da República, depois foi vice-presidente da República, depois saiu da vida pública. Quando ele ainda era deputado federal, ele já escrevia artigos sobre a reforma política. E me recordo que ele empregava um termo lá que eu nunca vi em outro lugar escrito, a equipotência dos poderes, porque a gente sempre fala na harmonia e independência dos poderes, é o que está na Constituição. E ele falava na equipotência dos poderes e pregava uma reforma política no Brasil e dizia, é a mãe de todas as reformas. Ora, isso já se vão mais de 30 anos. Estou na Câmara Federal no meu 5º mandato. Em todos os mandatos que eu já participei, houve comissões de reforma política e todas invariavelmente fracassadas. E outro dia, lendo um autor muito citado aqui no Brasil, cientista político, ele citava Carlos Lacerda, que na década de 50, quando eu estava nascendo, ele já pregava, já criticava o sistema eleitoral do Brasil naquela época e criticava a personalização da política e o custo das campanhas. É exatamente do que nós estamos tratando hoje, a personalização da política e os custos das campanhas, quer dizer, lá se vão 60 anos depois. Então, no Congresso Nacional, existe um consenso entre os 513 deputados, que é a necessidade de uma reforma política. Praticamente ninguém discorda desse ponto. Mas tem um dissenso também. É que reforma fazer? Porque cada deputado tem uma reforma na cabeça dele. E a gente comenta nos corredores que só satisfaríamos a todos se fossem 513 propostas de reforma política. Mas isso não é possível e a gente tem que fazer a convergência. A verdade é que nós precisamos fazer uma reforma política. Não há mais condições de continuar como nós estamos. Pesquisas feitas demonstram que 70% do eleitorado brasileiro, 2 anos após as eleições, não sabem em quem votaram, o nome do deputado que eles votaram. Recentemente, o Datafolha fez uma pesquisa e constatou que 71% do eleitorado brasileiro não tem nenhuma identificação com nenhum partido político. E os partidos políticos estão em absoluto descrédito no Brasil. Nós temos 28 partidos representados no Congresso Nacional. É um recorde absoluto mundial.
A grande maioria dos partidos, eu pesquisei, tem 4, 5, 6, 7 partidos representados no parlamento. Normalmente dominado por 2, 3 partidos e mais alguns periféricos. O Brasil tem 28 e o que é pior, se nós não tomarmos uma providência, isso está numa curva ascendente. Já já nós vamos ter 50 partidos representados no Congresso Nacional. E, em 2013, na época daqueles movimentos, o IBOPE fez uma pesquisa nacional sobre as instituições que tinham maior credibilidade na sociedade brasileira. Primeiro lugar, Corpo de Bombeiros. Segundo lugar, as igrejas. Terceiro lugar, as Forças Armadas. E nos últimos lugares estavam o Sistema Público de Saúde do Brasil, o Congresso Nacional e, em ultíssimo lugar, os partidos políticos. Então, nós não podemos, isso é uma demonstração que nós temos que ter uma providência e mudar, fazer uma reforma política que melhore essa situação. Esses movimentos de 2013, esses agora deste ano nem tanto, mas o de 2013 tinha uma placa muito frequente. Essa placa dizia assim: vocês, nós os políticos, não nos representam. Na Espanha, era uma versão disso também. Eles diziam: não vos amamos mais, aos partidos políticos, aos políticos. Aqui no Brasil, não sei nem se já houve essa época de amor. Então, toda pesquisa que se faz, recentemente o Datafolha fez uma pesquisa, sem ser essa agora, a outra, e a Dilma está numa posição mais crítica que qualquer presidente do Brasil já se encontrou ao longo da história, apenas com 13 pontos de bom e ótimo. Só quem está pior do que a Dilma é o Congresso Nacional, que só tem 9%. Então, tudo isso é demonstração cabal, inequívoca, da necessidade que nós temos de mudar o sistema eleitoral. Agora, se vamos mudar, eu sou um velho professor, é preciso saber o que mudar. Então, quando eu dava aula, sempre dizia para meus alunos: percam a maior parte do tempo de vocês, dediquem os melhores esforços de vocês no entendimento do problema, para vocês não resolverem o problema errado. Porque já pensou a gente fazer um esforço imenso e depois fazer uma coisa que não vem corrigir os nossos problemas. Então, o primeiro ponto, se vamos fazer uma reforma, é identificarmos quais são os problemas que nós temos atualmente. E eu sei que nós temos mais de 100 problemas que precisam ser resolvidos. Mas eu elenquei aqui 10 que julgo serem os principais. Primeiro, o custo exorbitante das campanhas eleitorais no Brasil. Eu acho que ninguém discorda disso daí. E o que é pior? Crescente. Cada eleição mais cara do que a outra. Segundo, a influência excessiva do poder econômico no resultado do pleito eleitoral. A influência do poder econômico, ela se dá desigualmente, dependendo do cargo em disputa. Por exemplo, o cargo de presidente da República, governador de estado, prefeito de capital, de grandes cidades, o poder econômico é muito importante, mas não é decisivo, não é determinante. Agora, aos cargos legislativos de vereador, deputado estadual e deputado federal, você pode praticamente fazer uma regra de 3. Quanto mais dinheiro gasto, mais votos. Quanto menos dinheiro gasto, menos votos. Ou seja, quanto mais dinheiro, mais chance de vitória, quanto menos dinheiro, menos chance de vitória. É claro que é uma regra e tem as exceções, mas, de uma maneira geral, é assim que funciona Brasil afora. E isso não está certo, porque nós estamos escolhendo os nossos representantes pela pior maneira possível, em função do dinheiro, independente da origem
de onde vem esse dinheiro, da licitude ou da ilicitude do dinheiro, muitas vezes de fontes ilícitas. Outro problema que nós temos é um número excessivo de campanhas eleitorais. Isso não acontece no restante do mundo. Por exemplo, quantas campanhas houve na Suécia nos últimos 5 anos para o parlamento sueco? Provavelmente menos de 10. Porque são os partidos políticos que fazem as campanhas. Normalmente são 4, 5, 6, 10 partidos que disputam, não mais do que isso. Sabe quantas campanhas nós fizemos para o parlamento brasileiro no ano passado? 6.000 e tantas campanhas para deputado federal. 14.000 e tantas campanhas para deputado estadual. Ou seja, 21.000 campanhas para deputado estadual, para deputado federal. Não estou botando vereador no meio. E, como o nosso sistema eleitoral é de lista aberta, cada candidato faz uma campanha individual, independente do partido. Ele tem seus próprios carros de som, a sua música, o seu jingle, o seu cavalete, as suas placas, os seus cartazes, os seus santinhos, um exército de cabos eleitorais trabalhando para si, não para o partido. E, evidentemente, que isso encarece enormemente. Aqui em São Paulo, na eleição passada, nós tivemos 1.400 e tantos candidatos a deputado federal, 1.800 e tantos candidatos a deputado estadual, então nós tivemos mais de 3.000 campanhas em São Paulo. Eu estou falando na Suécia em 10 campanhas. Aqui só em São Paulo, nós tivemos mais de 3.000 campanhas. E nós submetemos o eleitor a um constrangimento, a um vexame. Como exigir um voto consciente do eleitor e botamos ele para ele escolher entre 3.000 candidatos? Não tem como. Se ele se dedicar só a estudar a vida dos políticos, chega o final da eleição e ele não sabe nada sobre os políticos. Então, esse sistema de lista aberta, das campanhas individualizadas no Brasil, é que eu julgo que está à origem dos grandes males que nós temos na política. Isso tudo leva a partidos frágeis, sem coesão interna, pouco ou nada doutrinários, ideológicos ou programáticos. Aliás, nós estamos marchando no rumo inverso. O partido político é um segmento, é uma parte de um todo, por isso que é partido, o nome vem daí, que procura se organizar para defender teses, correntes de pensamento, para poder alcançar o poder e, chegando lá, aplicar esses pontos de vista. No Brasil, nós estamos no caminho completamente inverso. Vou dar um exemplo aqui, espero que ninguém se ofenda, a intenção não é essa. Mas é preciso citar o exemplo para onde nós estamos caminhando e que nós deveríamos estar caminhando no sentido inverso. Os nossos partidos são completamente fragmentados, são completamente amorfos, são completamente anfóteros e, o que é pior, estão procurando ser assim, para não ter antipatia de ninguém. Por exemplo, recentemente no Brasil foi criado um partido político, PROS. Alguém sabe o que significa PROS? Partido Republicano da Ordem Social. O que é que isso significa? Partido Republicano da Ordem Social. Absolutamente nada. Ou tudo. Porque nós temos 32 partidos no Brasil, não tem nenhum defendendo a monarquia, então todos são republicanos. E não conheço nenhum partido defendendo a desordem social. Todos os partidos são republicanos e defendem a ordem social. Não é ofendendo a ninguém, o meu partido também, esse não serve de exemplo para nada, não é o caso. Estou citando o exemplo para ilustrar para onde nós estamos caminhando. Por exemplo, o PSD.
partido do nosso grande líder, ministro, ex-prefeito da capital, um dos maiores líderes do Brasil, que é o Kassab. O que foi que o Kassab disse a respeito do seu partido? Que não era de centro, que não era de direita e que não era de esquerda. Ora, isso aqui é a negação da existência do partido. Para que é que existe um partido? Para defender pontos de vista, para ser a favor de uma coisa e ser contrário a outra coisa, para que o eleitor possa discernir, distinguir as diversas propostas e poder votar com nitidez. Por que ele está votando no partido A? Porque o partido A defende o aborto, defende a união homoafetiva. O partido B é contra o aborto, é contra a união homoafetiva. Quem for do partidário de um lado, vota naquele partido. Quem for partidário do outro, vota no outro partido. Um partido defende o agronegócio, o outro defende o sem terra. E aí, você tem nitidez de proposta e você vai ter nitidez de voto. E o partido, sendo vitorioso, chegando no poder, vai aplicar aquelas teses que ele defende. Não, nós estamos constituindo partidos que não são a favor de nada, nem são contra nada. Partidos ônibus que cabe tudo dentro. Então, um partido que não tem definição, ele não tem antipatia de ninguém. Quem é que vai ficar contra o próximo? Ninguém sabe o que é que o próximo está se propondo a ser. Então, é para onde nós estamos caminhando. E com essa fragmentação partidária aqui, que está aí, nós estamos quase indo para o livro dos recordes do país que tem o maior número de partidos representados no Congresso Nacional. Outro defeito que nós temos aqui no nosso sistema eleitoral, de lista fechada, é piorado com a permissão de coligações proporcionais, é a gente votar em João e eleger Pedro. Quer dizer, quando o eleitor vota em João, ele jamais estará pensando que o seu voto pode eleger João, mas pode eleger Pedro. Eu vou citar um caso que aconteceu comigo lá no Piauí, que é muito emblemático. Nós éramos 4 candidatos pelo PMDB, em 2002, mais fortes. Um deles era pastor protestante. 2 perderam a eleição e 2 ganharam. Eu fui um dos que ganharam a eleição. O que perdeu, os 2 que perderam, um, como eu disse, era pastor protestante e teve 30 mil votos. Eu quero crer que quem votou no pastor, votou por motivações religiosas. E quem foi eleito? Eu e um outro companheiro, que poderíamos perfeitamente ser uns ateus. Aí o voto de um religioso elege um ateu para representá-lo no Congresso Nacional. Isso não existe na maioria dos países do mundo, não é assim. O voto não é transferido de um para outro dessa maneira. Há também um outro problema que nós precisamos identificar, que é o distanciamento e a falta de interação que existe entre o eleitor e o seu representante. Isso está estampado nessas placas dos movimentos, vocês não nos representam. Quer dizer, a sociedade brasileira está muito distante do Congresso Nacional e o eleitor muito distante do seu representante. E nessa reforma, a gente precisa corrigir um desses defeitos aí. Outro problema que existe no nosso sistema eleitoral é a luta fratricida dentro do mesmo partido. Ora, isso aqui é a negação da existência de partido. Como é que nós somos do mesmo partido, lutamos pelas mesmas causas, lutamos pelo mesmo ideal, e quando chega na época da campanha, o maior adversário, o maior inimigo que você tem é seu companheiro de partido. Um fica procurando, desejando a infelicidade e o insucesso do outro, para que ele não tenha mais votos do que você ir para tomar o seu lugar. Então, isso é um problema grave que traz uma distorção muito grande que a gente precisa corrigir. E existe também, que eu gosto de chamar de relação
pouco republicana entre os financiadores e os candidatos. Aqui é uma confusão que não tem fim. Todo dia o Brasil tem escândalo de corrupção. Sempre tem político envolvido, diretor indicado por político, e a desculpa é sempre uma só: o financiamento das campanhas. Só que a coisa chegou a níveis estratosféricos. Quando Roberto Jefferson foi depor na CPI do Mensalão, ele escandalizou o Brasil, dando uma declaração bombástica, dizendo que tinha recebido 4 milhões de reais do PT para apoiá-lo. E aquilo foi um escândalo. 4 milhões. Ora, 4 milhões diante dos escândalos de hoje, virou troco. Porque só um funcionário da Petrobras, de terceiro escalão, o Barusco, agora no escândalo da Lava Jato, porque a Petrobras tem conselho diretor, a presidência, as diretorias e a gerência. Ela é um gerente, funcionário de terceiro escalão. Fez uma delação premiada e se comprometeu em devolver 300 milhões de reais. Quer dizer, esses 4 milhões do Roberto Jefferson, a gente nem fala mais. E outro problema que existe no nosso sistema eleitoral é o marketing eleitoral, que virou uma obra de arte e uma coisa exorbitantemente cara. Eu não sei se os senhores e as senhoras viram a declaração de despesa da presidente Dilma. Só o marqueteiro João Santana recebeu 79 milhões de reais. Olha, nós estamos brincando com dinheiro. 79 milhões de reais, compara com a Mega Sena. É uma coisa exorbitante, é um dinheiro incalculável. Mas isso banalizou, não chama mais nem atenção. Então, nessa reforma política, nós precisamos tratar desse assunto. O que é que eu estou propondo? Eu estou propondo que não tenha mais o marketing eleitoral. Vamos perder em riqueza, em beleza. Deputado Milton Monte, que prazer. Mas podemos ganhar em conteúdo e em diminuição das despesas. Hoje, qualquer marqueteiro que seja convidado para fazer uma campanha de um estado pequeno como o meu, Piauí, ele fala em cifras de 10 milhões, de 15 milhões, de 20 milhões de reais. E quem é que tem esse dinheiro? Então, isso daí fulmina, destrói o princípio basilar da democracia, sobre o qual se assenta todo o arcabouço democrático, que é o princípio da igualdade de oportunidades. Se para começar uma campanha o camarada tem que ter 20 milhões no bolso, quem é que tem isso? Aí você já exclui 99,99% da população. Fica uma coisa insuportável. Então, é um problema também que a gente precisa tratar. Eu sou médico, psiquiatra. Então, nós demos aqui o diagnóstico dos problemas. Vamos ver agora o nosso objetivo. O que é que nós queremos? Identificamos problemas. E onde é que nós queremos chegar? Qual é o objetivo da reforma? Primeiro, aperfeiçoar os nossos mecanismos de representação democrática, para que a representação seja mais autêntica, tenha mais autenticidade, tenha mais legitimidade, tenha mais representatividade, para que o Congresso Nacional seja o que é para ser, a expressão da vontade nacional, que hoje não é. Segundo, precisamos fazer uma reforma política para fortalecer os partidos políticos como instrumento coletivo de representação da sociedade, dotando esses partidos políticos, cada vez mais,
de conteúdo ideológico e programático, que possam ter propostas, bandeiras nítidas, que levem a sociedade para a sociedade votar com nitidez. Terceiro, precisamos diminuir o custo das campanhas e, em consequência, diminuir a influência do poder econômico, preservando por todos os meios o princípio basilar da democracia, que é da igualdade de oportunidade entre os candidatos. Além disso, precisamos de uma reforma política que aproxime o eleitor do seu representante, que ele possa acompanhar no dia a dia a vida do parlamentar, sabendo o que o parlamentar está fazendo. Isso é uma coisa que os americanos dão muito valor, os ingleses, que eles chamam de accountability, que é acompanhar a atividade do parlamentar. Nós temos um companheiro da reforma política, mineiro, é o vice-presidente da comissão, Marcos Pestana, ele é de Juiz de Fora, e ele perguntou vários temas importantes que foram votados no Congresso Nacional. Como é que ele tinha votado? Perguntou aos eleitores dele. Ninguém sabia como é que ele tinha votado. Ou seja, o eleitor não está nem aí para os partidos políticos e nem aí para os políticos. E não é para ser assim. É para haver uma interação entre eles. E precisamos de uma reforma política, eu não canso de dizer isso, para que seja essa reforma, esse sistema político, indutor das boas práticas políticas. Que hoje não há a menor dúvida que esse sistema atual, ele é indutor das más práticas políticas. E está aqui o custo do financiamento das campanhas como a causa principal. E, por fim, nós precisamos fazer uma reforma política para aproximar a classe política da sociedade brasileira, para que a sociedade brasileira possa ver a classe política com maior simpatia, com maior confiança, com maior respeito, e não como a classe, como a sociedade hoje, vê os políticos, como se fossem uns ET, uns marcianos, umas coisas estranhas que não tivessem saído do bojo da própria sociedade. Ora, então aqui nós identificamos os problemas, identificamos os objetivos a ser alcançados. O que é que está faltando? O tratamento. Ou seja, em linguagem médica, nós já demos o diagnóstico, já demos o prognóstico, falta fazer o tratamento do doente. Então, na nossa proposta de reforma política, nosso plano de trabalho, nós dividimos em duas partes. Primeira, sistema eleitoral e financiamento de campanha. Segunda parte, o resto todo. Então, qual é o resto todo? Coincidência das eleições, que aqui eu já posso adiantar para os senhores e para as senhoras, a Comissão de Reforma Política caminha, sem nenhuma dúvida, para coincidir todas as eleições no Brasil. A dúvida é se será em 2018 ou em 2022, com o próximo mandato dos prefeitos por 2 anos ou por 6 anos. Nós caminhamos no sentido de proibir a reeleição de prefeito, governador e presidente da República, que foi uma experiência trágica no Brasil. Com o fim da reeleição, pensamos em colocar o mandato de 5 anos, a comissão caminha nesse sentido aí, mandato de 5 anos para todos, de vereador a presidente da República, inclusive de senador. No caso do suplente de senador, a comissão caminha no sentido de o suplente de senador também ser votado, e a regra seria assim, como os 3 senadores começam o mandato no mesmo dia, terminam no mesmo dia, eles são eleitos na mesma eleição. Então, São Paulo tem 20 candidatos a senador. Quem são os eleitos? Os 3 mais votados. Quem são os suplentes? Os 3 que vierem em sequência. O 4º mais votado é o primeiro suplente, o 5º mais votado é o segundo suplente, o 6º mais votado é o terceiro suplente. Pronto. Não seria mais suplente do senador A ou do senador B, é suplente de senador. Isso daí não aconteceria o que acontece hoje, da pessoa falar em nome do povo brasileiro sem ter representatividade, sem ter recebido o voto.
Outro ponto que marcha também para haver um consenso em torno dele é o fim das coligações proporcionais e a instituição de uma cláusula de desempenho, que nós estamos botando uma cláusula mínima, mas achamos que é necessária. E estamos, para não prejudicar nenhum pequeno partido, criando a figura da federação partidária. Federação é como se fosse uma coligação. Só que a coligação, ela só existe até 5 horas da tarde. Terminou a eleição, terminou a coligação. A federação não é assim. 2 ou mais partidos se unem, se federam, vão no tribunal. Tem a palavra a Vossa Excelência, continua com a palavra. Se federam, vão no Tribunal Superior Eleitoral e registram lá a federação, e aquilo vale para o Brasil inteiro. Como é que seria? O partido A, com o partido B, com o partido C, se federaram em Brasília. Eles estão unidos aqui em São Paulo, em Mogi das Cruzes, em São José dos Campos, em Santos, em todos os municípios do Brasil. É como se ficasse um partido só. E, como nós estamos propondo um mandato de 5 anos, eles eram obrigados a ficarem juntos, federados, pelo menos 4 anos. Aí, no 5º ano, se eles quisessem continuar federados, continuariam, se não quisessem, poderiam fazer outra federação. Estamos também tentando encurtar o tempo de campanha. As convenções hoje são de 10 a 30 de junho, nós estamos propondo que as convenções se deem do dia 15 a 30 de julho, e diminuir também o tempo de televisão. Outras medidas menores, como prazo de filiação partidária e domicílio eleitoral, que hoje é a exigência de 1 ano, nós estamos propondo de 6 meses, para a gente, os brasileiros normais, comuns, se equipararem ao capitão Augusto, né? Que os militares, o Ministério Público e o juiz só precisam de 6 meses de filiação. Então, nós estamos botando 6 meses para todo mundo. E aí vem o mais difícil, que é a fase que nós estamos vivendo agora, o sistema eleitoral e o financiamento de campanhas. Então, isso é uma confusão que não tem fim. O que é que nós estamos propondo? O financiamento de campanhas, como está, não pode ficar. Isso é a destruição da classe política. Então, há uma corrente muito forte que quer proibir empresas de financiarem as campanhas. Em grande parte do mundo é assim, mais ou menos dividido. Uma parte permite que empresas financiem, outra não. Mas se nós permitirmos que empresas continuem financiando, não serão nos moldes que são agora. Ou seja, além do percentual, tem que haver um limite de valor. Porque hoje, uma empresa pode doar até 2% do seu faturamento. Ora, 2% de uma pequena empresa podem ser, por exemplo, R$10 mil. De uma grande empresa podem ser 100 milhões de reais. E aí, não tem lógica. Então, o que é que a gente quer botar? Um limite percentual e um limite em valor absoluto. O Tasso Gereissati propôs agora em São Paulo que esse limite por empresa fosse de R$800 mil. É uma ideia, né? Por empresa. E em pessoa física também, que possa haver o limite, tanto em valor absoluto, 10%, que já existe hoje, e como em valor nominal, que a OAB, no seu projeto, propõe R$700. Eu acho fora da realidade, teria que ser um valor mais significativo. Então, é para onde está andando o financiamento de campanha. Como está, não vai ficar. E os senhores e as senhoras sabem que o Supremo Tribunal já praticamente decidiu essa questão, porque está com vistas com o Gilmar Mendes. 6-1, proibindo as empresas de doarem. Agora, se nós botarmos na Constituição, aí é evidente que fica valendo. E vem o sistema eleitoral. O sistema eleitoral, lá no Congresso Nacional, deve ter umas 50 propostas. Tem para todos os gostos. Eu, na legislatura passada, eu fiz uma pesquisa.
e elenquei todos os sistemas eleitorais que estão discutidos. Sabe qual foi o resultado? Nós tivemos mais voto contrário do que a favor com relação a todos os sistemas eleitorais. Ou seja, nós não somos a favor de nenhum sistema eleitoral e somos contra todos. A conclusão óbvia é que nenhum sistema vai passar. Ah, mas vai ficar o atual. Não, o atual é um dos que mais tiveram votos contra. Foi o sistema atual. Então, como é que vai ser? Eles não querem o atual e não querem nenhum outro. Aí eu estou defendendo uma conciliação, um entendimento. Então, a semana passada, tomamos um café da manhã com o presidente do nosso partido, Michel Temer, vice-presidente da República, antes dele assumir essa função de coordenador político da presidente Dilma, e pedimos a ele que fizesse essa intermediação entre os grandes líderes nacionais, o Lula, o Fernando Henrique Cardoso, o Aécio Neves, o Rui Falcão, o Kassab, o Zé Agripino Maia, o Ciro Nogueira, os presidentes dos partidos, para a gente chegar a um entendimento. Partindo de que pressuposto? De que nenhum sistema vai passar. Eu posso dizer aqui com segurança que a proposta do PT de lista fechada não passa, que a proposta do PSDB de sistema distrital puro, que, aliás, o PSDB já evoluiu, mas defendia, não passa, que a proposta da OAB de 2 turnos não passa, e que a proposta do PMDB do distritão, ou seja, o sistema majoritário, embora seja que tenha mais adeptos, dificilmente passará. Então, se não passa nenhum, e nós não podemos deixar o país com esse sistema que nós temos que pensar no futuro do nosso país, aí nós temos que entrar no entendimento. O entendimento é cada um abrir mão de alguma coisa que defende para poder chegar a uma conciliação. Então, o mais importante que nós estamos fazendo aqui hoje em São Paulo, evidentemente que não é essa palestra minha, é o debate que nós vamos fazer. Então, eu quero agradecer a todos os senhores e as senhoras e dizer que estaremos à disposição para a gente debater, para que eu possa levar daqui mais subsídio para a gente poder fazer uma reforma que venha melhorar o sistema eleitoral do país. Muito obrigado a todos.